o medo continua o mesmo por causa da violência, o sufoco continua o mesmo porque a galera está desempregada, tá? E por aí só vai. E aí, aquele geógrafo da prova, Milton Santos, que ele contempla a globalização em 3 aspectos. A globalização como uma fábula, né? Os países se reuniram no Consenso de Washington em 1992 e observaram: façam, países não desenvolvidos, essas diretrizes, e vocês atingirão o pleno desenvolvimento assim como nós. Qual eram as diretrizes? Privatizar. E aí você conhece o governo brasileiro do FHC, o governo das privatizações. O que acontece? O Estado perde poder no mercado. E aí ele cita bem aqui que o espaço se torna cada vez mais um espaço de todos os homens. Por que ele diz isso, espaço de todos? Porque hoje a gente tem, né, o espaço o quê? De uma minoria. A gente tem o espaço das grandes potências mundiais, como por exemplo o G7, e o espaço das grandes corporações mundiais. Vamos agora entrar também em conteúdo bom, geografia agrária. O que eu sinalizei aqui? Aspectos pontuais. Agricultura familiar é aquela que sustenta a nossa boia. Se o cara come hoje, vem da onde? Vem da agricultura familiar. Depois, agronegócio. É aquilo que o MST não gosta. É aquilo que a parte esquerdista não gosta. Por quê? Porque o agronegócio visa o mercado externo. E aí fica este embate entre a redução da agricultura familiar e ampliação do agronegócio. E aí se fala numa reforma agrária. Só que não adianta uma reforma agrária pegar, desapropriar o latifúndio improdutivo, largar em minifúndios e tomar aí, te vira. Isso é reforma agrária? Não. Não foi assim que aconteceu nos Estados Unidos, gente. A formação dos belts nos Estados Unidos é bem diferente do que nós chamamos de reforma agrária aqui no Brasil. Questão da fome. Bom, a gente fala em questão agrária e já pensa o quê? Na produtividade. Lembrando, produtividade é quanto? Produção é o quê? O que eu produzo? Produtividade é o quanto eu estou produzindo. Então, nos últimos tempos, o que a gente vê? Que aquela teoria de Thomas Robert Malthus, a população duplicará a cada 25 anos, uma PG, e os alimentos uma PA, faltariam alimentos e por isso nós viríamos uma grande crise. A gente sabe que não, né? Porque essa situação aqui não se dá pelo fato da falta de comida, e sim o que? Má distribuição associada ao processo de miséria. Come quem tem grana, ou vocês lancharam e deixaram fiado. Já vai por esse exemplo aí. E a mecanização do campo. A ideia é da indústria no campo. Volta também lá naquele slide onde eu falei que agricultura de precisão. E lembra que isso daqui, essa mecanização, ela ocasionou o quê? Um desemprego estrutural, ou seja, a máquina substituiu o homem, como também o processo de urbanização. Por causa que o homem não tinha espaço no meio rural, começou a fazer o movimento do campo para a cidade. Como é que é o nome? Êxodo rural. Bom, está aí a cadeia, né, do agronegócio, né? Uma síntese do que vocês têm que levar para a prova. Desde a parte lá no campo, vindo para a indústria, para o comércio, do comércio até chegar ao mercado consumidor. É uma cadeia? É uma cadeia. Geografia das indústrias. Bom, revolução industrial, gente. Eu tenho a revolução industrial surgindo aonde? No Reino Unido, né? Aonde foi impulsionada através de uma fonte de energia chamada carvão. Daí surge a máquina a vapor. Imagina para a época, né? Tudo que era o tempo ainda do ciclo hidráulico. Hoje eu tenho o ciclo do carvão. 1750, então. Na industrialização, dá para também se fazer uma comparação sociológica, que é o quê? O que o Karl Marx falava. O que ele falava? De um lado, a burguesia, que era a dona dos meios de produção, e do outro lado, o quê? O proletariado, que era a exploração de mão de obra. Separei aqui, as revoluções, a original, ou clássica, que é quando você tem o surgimento da própria Revolução Industrial. Aquilo que se fala tanto planificada, né?
que é aí nos aspectos de socialismo, e por fim a tardia ou retardatária. E aí daqui a pouquinho eu vou falar no Brasil e vou falar o quê? Uma industrialização tardia. Por que é tardia ou retardatária? Porque ela vai ser concebida apenas após a Segunda Guerra Mundial. Formas de produção, né? Temos aí, ó, eu destaquei aqui dois: Fordismo e Toyotismo. O Taylorismo, que é o primeiro, né? Ele faz o que? Uma organização e sistematização das tarefas, e tem que reduzir o tempo ocioso. Aí o que acontece? As primeiras coisas de industrialização pegam os aspectos das montadoras de veículo, e aí no Taylorismo é cronometrado o trabalho do trabalhador. Tu vê só, o cara tem que produzir tanto e tanto tempo, e é uma mão de obra extremamente barata. Cai o Taylorismo, vem o Fordismo, Henry Ford. Está aqui, né? O que nós chamamos de um trabalho em linha, em série. Produção em massa, consumo em massa. Ou seja, produzia-se muito, consumia-se muito, e aí o preço do produto ficaria barato. Vem crises, né? Não observaram que o mercado não se regularizava como imaginava, e aí vem Toyotismo. Just in time. O que quer dizer isso? Produção em tempo certo. Como assim? Eu sou um grande produtor de José Cuervo. Boa pedida, diga-se de passagem. O que eu faço? Eu tenho uma entrega aqui de 100 garrafas. Eu vou produzir 150? Não, vou produzir 100. Aí as pessoas dizem: só há consumo por causa que a indústria produz. É o contrário. A indústria só produz porque há consumo. Tá certo? Bom, chegamos no Brasil. Falar agora de aspectos do Brasil. Falamos sobre o quê? Vamos falar sobre a questão da miscigenação da população brasileira. Isso é bom? Isso é bom, uma questão boa que a gente tem. E a gente tem aqui, hoje, falando assim, população brasileira, além da miscigenação, além dessa história de mistura das raças, a gente observa nos tempos atuais o que? Aumento da expectativa de vida. E neste aumento da expectativa de vida, tu vai lembrar que a mulher vive mais do que o homem. A mulher se cuida mais, a mulher está menos exposta à violência do que o homem. Por isso que está vivendo mais. Essa questão de expectativa de vida, estar vivendo mais, lembra que isto é o aspecto da transição demográfica. A taxa de mortalidade está caindo, há um período que nós chamamos de explosão demográfica. Isso acontece no Brasil de 1950 a 2000, basicamente 1950 a 1990. A partir da década de 90 você tem a redução da taxa de natalidade. Mas o Brasil ainda está o quê? Numa transição demográfica. Bom, o gênero e envelhecimento. Com o resultado do IBGE, do último grande censo de 2010, as pessoas ficaram espantadas como é que tinha mais mulheres do que homens. Se na hora de nascer, nascia-se mais homens do que as mulheres. E volta aquela questão, né? A mulher vive mais. Mas nasce primeiramente mais homens. Mas a população brasileira é composta mais do gênero feminino. Daí a gente vê tanto as questões feministas nos últimos tempos também. Tem que lembrar dos movimentos sociais feministas? Óbvio, é atualidade, né? E dos movimentos feministas, o mais atual é o que? A Marcha das Vadias. Lembram por que este nome? A mulher foi considerada lá no Canadá uma vadia, porque ela usava roupas curtas, e por aí, então ela deveria ser estuprada. A Maria, eu trouxe ela da Colômbia, ela que originou a Maria da Penha, né? Hoje vi que ela está bem mais faceira, bem mais bonita, bem mais cuidada, né? Ela só engordou um pouquinho, né, tia? Está bem comida lá em casa. Opa, a comida, estou dando bastante para ela, tá? Então você tem aí, e a população está envelhecendo. Os casais estão demorando mais para ter filhos. Por que disso? Urbanização, né? E acesso ao mercado de trabalho por parte da mulher.
As conquistas sociais, da qual eu tinha comentado. Se vocês mulheres, há um tempo atrás, nem votavam, hoje vocês são até chefes de família. Digo dessa passagem, ótimo. Se alguém quiser me adotar e eu não tiver mais que trabalhar, tem aí, né? Faceiro, não estou mais a vida de trabalhar, lavo, cozinho, passo, faz o que quiser, não tem problema. Não, o que quiser não é perigoso, né? A mentalidade voa nessas horas. Bom, cor da pele, a redução de brancos, e eu vou fazer um atento aqui, ó, para os pretos e pardos. Por quê? É nesses períodos aqui, é nessa estrutura aqui, que eu tenho um aumento da violência. Olha lá os bolezinhos e tu vai ver. Tu vai ver nos presídios, qual é a quantidade da população branca carcerária? É mínima perto da quantidade da população negra. Eu brincava com vocês em sala de aula o quê? Que lá no Fórum de Rio Grande, trabalhando lá, eu sempre vendo as audiências de crime, de estupro, tudo aquilo lá. E falei para vocês que viu o quê? Um branco só. E este branco era pobre. Então essa é a questão que leva para a aula. Porque tu vai lembrar o quê? Que as questões de globalização, as questões sociais no Brasil ainda têm que ser vencidas. Não há uma homogeneidade social no Brasil, como a prova disso. Está aqui aquele bom e velho conteúdo de interpretação. Basicamente é só isso, não é conteúdo específico. Vou ter que memorizar. Não, é questões de interpretação, a base, jovens, o corpo, adultos e o ápice, idosos. O Brasil deixa de ser um país de jovens e passa a ser um país de adultos. Isso é bom? É bom. Isso causa problemas? Causa. Tem solução? Tem o Pronatec, é uma das soluções, né? Aí, essa política que você fala do Pronatec é uma das políticas para fazer o quê? Num país de adultos. E aí, começa a surgir problemas no quê? No ápice. Por quê? Porque ter bastante velhos também é problema. Urbanização brasileira, ela ocorre pós-Segunda Guerra Mundial, junto com o quê? Com a industrialização. A industrialização, ela gera a urbanização. O mesmo não pode ser dito ao contrário. Essa frase já está encarnada na cabeça de vocês, né? Vocês vão estar lá na prova e vocês vão lembrar. Não vai fazer falta, né? Eu vou estar lá sussurrando no teu ouvidinho. Então tu pode observar que o país deixou de ser um país agrário e passou a ser um país urbano. Está aqui a evolução da urbanização brasileira. E a gente tem o quê? Que a concentração das cidades está no litoral. Mas por que no litoral? Questões históricas, gente. Se tu for ver aqui, acompanha o flash ali, linha de Tordesilhas. Começou ali a colonização. Então, por questões históricas, você tem este emblema da quantidade de cidades lotadas aonde? No litoral. O que eu tenho aqui? A industrialização brasileira, que nós falamos lá no outro slide, o que? Tardia ou retardatária. O que impulsionou a industrialização brasileira? O café. A elite cafeeira é a impulsionadora da industrialização brasileira. E aqui eu tenho que já ver como que vai indo o tipo de indústria que vai surgindo. E qual é? As indústrias de base. Então, as indústrias começam a se fixar aonde? Qual é o fator locacional para isso? O fator locacional para isso é matéria-prima. Então, você tem lá as indústrias ao redor do quadrilátero ferrífero, você tem indústrias lá na Serra do Navio que está extinta, você tem as indústrias perto da onde vem o recurso para transformar em máquinas para outras indústrias. Olha só este esquema. Num contexto global, o que faz do Brasil diferente dos tigres asiáticos? Repetimos várias vezes também o modelo de industrialização. Enquanto eles adotaram um modelo de exportação, o Brasil adotou
substituição da importação. Então, o Brasil comprava alguma coisa da Europa, passa a produzir para não comprar mais. Enquanto eles reduziam a desigualdade, o período do milagre brasileiro, da ditadura militar brasileira, triplicou ou sextuplicou ou dectuplicou o que é a desigualdade social. Então, tu tem panoramas bem diferenciados dos dois aspectos. Olha só, mercado de multinacionais, e aí o Brasil veio com a história de atrair multinacionais, enquanto você tem Estado empresariado nacional, ou seja, o Estado está controlando. Só que o Brasil, como um bom aliado, né, segue as diretrizes corretamente da sua maior potência. As três fases para te considerar, né? Aqui o período do milagre brasileiro, ó. Entre este daqui, 60 a 84, com a estagnação da década de 70, com a crise do petróleo. Vamos fazer um pontual aqui, ó, porque aqui em 1990 começa a ter, já tínhamos 2 anos da Constituição Federal, tá? Agora nós somos um Estado cidadão, e eu tenho em 1992 aquilo que eu tinha falado para vocês, o que é consenso de Washington, a questão do que? Privatizar. Se o Estado brasileiro, lá na legislação, ele mantinha cerca de 75% das indústrias e 25% era privado, hoje é o contrário. Ou seja, dá para se dizer que às vezes o Brasil nem atinge os 25%. Porque tu considerar a Petrobras hoje estatal é quase uma hipocrisia, né? Porque o Brasil tem 51%, 49% privado. Ou seja, o Brasil é sócio majoritário só. Espaço agrário. Bom, o Brasil é um grande produtor agrícola, é certo? Certo. Estamos numa cidade que muitos de vocês vivem, sobrevivem disso daí. A gente não tem dúvida disso. A fome no Brasil, ela foi extinta? Também não. Por causa que, na realidade, o que nós temos aqui é o quê? Produção para atender o mercado externo. O excedente do mercado externo é que nós abastecemos o interno. Vamos fazer uma ressalva aqui. O gaúcho lá no fundo chega a tremer quando o cara fala no soja, né? Se o preço subiu, desceu, Deus o livre, né? Por que tanta essa preocupação do gaúcho? A preocupação é porque o soja é o quê? É o que nós chamamos de commodity, um produto de circulação mundial. Tem trabalhos que já se fazem a geopolítica da soja, ou seja, aonde o soja tem poder. Tá? Então, é isso que nós vamos atentar para a prova. E aí, não há aqui, na realidade, na tua prova, aspecto ideológico e político. Tá? Deixa o teu ideal político para depois. Deixa quando tu for lá do DCE, para te ser contra ou a favor, mas aqui tu tem que ver essa comparação. Sem ter direito de comer nem o que planto, só não entendo é tanta terra e pouco dono, né? Foi um dos últimos conteúdos que eu dei no anual, semana passada, que eu falei para vocês que escutava essa música vindo no carro, né? Então, o cara não tem mais nem direito a comer o que ele planta, porque o que ele planta é mercado externo. E quando ele vai reivindicar alguma coisa, olha a opressão que ele tem. Brigada militar, a mídia que diz que o MST é um bando de vagabundo, né? O Ministério Público, que é o braço, né, do Estado, e o próprio Estado mantido pelos latifundiários, que aí a gente conhece, né, as bancadas dos congressos de latifundiários. Tá certo? Então faz esse emblema aí que tem esse conflito no Brasil. Eu trouxe para vocês aqui, trouxe a foto menos chocante, né? Por quê? Aqui você tem um massacre de Eldorado dos Carajás, quando a polícia atirou a sangue frio, né, nos que lutavam por um pedaço de campo. Conseguiram um pedaço de campo. Está ali, ó, uma cova. Isso já apareceu assim de forma irônica, o cara falando isso, mas em textos falando para questões de conflito do espaço agrário, como falava, só conseguiram um espaço que foi o quê? A própria cova. Bom, o Brasil no espaço mundial. A gente tem que dizer que o Brasil é uma economia que cresceu nos últimos tempos e é uma economia que está em ascensão. O Brasil é muito requisitado
até para algumas decisões. O Brasil faz missões na ONU. Então não diz assim que teu país é recuado. Não, o teu país tem participação ativa no globo terrestre. Ah, mas aí não é que nos Estados Unidos. Ah, mas aí tu também não compara. Lá tu tinha uma colônia de povoamento, aqui foi uma colônia de exploração. Mas só basta tu saber por quê. O Brasil está inserido. O Brasil é líder do Mercosul, o Brasil é um dos líderes dos BRICS, né? Então está aí. Bom, e o comércio brasileiro tem se diversificado. O Brasil tem, a partir de 2000, a partir do início do século XXI, o quê? Buscar não depender mais dos Estados Unidos. E já teve ocasiões que já, em alguns meses, as trocas comerciais foram maiores com a China do que com o próprio Estados Unidos. E por que a China cresce tanto? Ela cresce por aquela pequena abertura comercial, as zonas econômicas especiais, da qual atrai as grandes multinacionais, oferecendo aquilo que apareceu na prova do Enem: mão de obra barata. Mercosul, entrada da Venezuela, boa questão de prova, né? Ainda há aquela instabilidade social e política na Venezuela após a morte do Hugo Chávez. A questão do Brasil como grande líder deste bloco aqui, que faz então o Brasil estar inserido na globalização ditada pelos blocos econômicos. BRICS, o grupo dos países mais emergentes, está aí. Ano de 2014, criação de um banco, cada um disponibiliza 50 bilhões de dólares, para ser o quê? Dizem que não é um afronte ao Fundo Monetário Internacional. Claro que é. Por quê? É a criação de um banco. Então tu vai criar um banco o quê? Como os próprios disseram de outra maneira, para ajudar os membros e quem necessitar. Então tá, é contraponto o FMI, tá? Então a Argentina não vai precisar mais pedir, pede para o Brasil, ajuda, companheiro, tá? A imigração no Brasil já foi tema de redação. Aquela questão que o Brasil foi um país de imigrantes, né? Os plantadores de café, a cultura italiana. Depois o Brasil passa a ser também, por algum período, o país dos imigrantes. É quando nós temos também um período chamado de fuga de cérebros. O que quer dizer isso? Pessoas que não são bem, digamos, consideradas aptas para trabalhar no Brasil, são muito mais valorizadas fora do que o nosso país. E hoje o Brasil passa a ser um país de novo de imigração. E a imigração não é só dos haitianos e bolivianos, como foi tema da prova. A imigração vem de países desenvolvidos agora. Por quê? Se nossa economia está prosperando, o que eles vão fazer? Abrir negócios que sejam lucrativos nessa ascensão econômica também. Por fim, estamos se aproximando já. Rio Grande do Sul, tem uma diferença drástica na metade sul para a metade norte. Isso é cultural? É cultural. Na metade sul eu tenho a concentração das terras, o que fez com que a população saísse do campo e fosse para a cidade. Que as pessoas saíssem daquelas cidades, como por exemplo, eu sou um exemplo vivo disso, que saí de Bagé e vim para Santa Maria. Então tu tem essa diferença. E é tão diferente que faz da Serra Gaúcha, esta parte aqui, uma das áreas mais ricas e prósperas. E aí vocês poderiam citar, e Rio Grande não é rico? Olha, rola muita grana em Rio Grande, mas muita mesmo. Só que nada fica lá. O grosso do negócio vai tudo embora. A população de lá não ganha quase nada. Fazendo pesquisa no mestrado, eu vi que a renda per capita do Rio Grande era R$3.500. Cara, nós acho que não chega a 70%. Não chega a 50% da cidade deve ganhar R$3.500. O restante não ganha quase nada. Então, assim, para te ver como a metade sul ainda está muito atrás da metade norte. E tanto tu pode ver isso, tendo atenção no valor acionado ao bruto da indústria. Tu tem este aumento aqui em Rio Grande, como eu te falei agora, certo? Tem.
Só que ao mesmo tempo já estou te trazendo dados atuais de ontem. Muito desemprego. Assim, o desemprego ocorre que assim, numa botada só, botam 5 mil baianos para a rua já. Passa uma semana, bota mais 5. E a baianada está lá. E o que está acontecendo? A violência está pegando, o consumo de droga está aumentando também. Enquanto aqui, como eu falei para vocês, o maior crescimento das indústrias. Olha só, antes de ler esse texto para vocês e já finalizar o fim, eu gostaria que vocês lembrassem também das questões que eu acabei passando batido lá na globalização, que eram o quê? Os conflitos mundiais. Questão da Palestina, Primavera Árabe, as questões dos conflitos que busquem sempre aliar questões étnicas, território, poder, diversidade religiosa, captura por recursos hídricos, captura por petróleo, né? Tudo isso daí, tá certo? Olha só, presta atenção aqui, ó. Desejo que você não tenha medo da vida, tenha medo de não vivê-la. Não há céu sem tempestades, nem caminhos sem acidentes. Só é digno do pódio quem usa as derrotas para alcançá-lo. Só é digno da sabedoria quem usa as lágrimas para irrigá-lo. Os frágeis usam a força, os fortes a inteligência. Seja um sonhador, mas una seus sonhos com disciplina, pois sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas. Seja um detentor de ideias, lute pelo que ama, pelo que você ama. Eu vim pensando nesse texto que eu já tinha colocado aqui. Desligou? Eu vim pensando nesse texto e há 2 semanas atrás eu tive a perda bastante grande de um aluno, né? Então eu vou oferecer esse aulão de hoje com todas essas dicas para você, Felipe, onde você estiver. Eu sei que você vai estar abençoando toda essa galera que está aí fazendo vestibular, porque ele dizia uma única coisa: para te fazer aquilo que tu não fez até hoje, basta tu querer. Sucesso hoje e sempre. Meu muito obrigado. Aprovação sempre.